pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Quem está falando é a professora Eliane. Nós vamos dar mais uma aula da disciplina Higiene e Profilaxia do curso Técnico em Enfermagem do Instituto São Miguel para a turma de Gandu, unificada com Tancredo Neves. Hoje o nosso assunto é processo, saúde e doença. Gente, primeiro vamos compreender o conceito das situações para que nós venhamos compreender o que estamos falando. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental, social e espiritual. Não é apenas a ausência de doença ou de uma enfermidade. A percepção do conceito de saúde está mais voltada à qualidade de vida, tá? E por quê? Por terem fatores em comum. Então, saúde não é exatamente não ter uma doença. Saúde é sim ter um equilíbrio de bem-estar físico, mental, social e espiritual. Espiritual também, sim. A Organização Mundial da Saúde compreende a fé e a espiritualidade, a alma humana, como fator preponderante para o bem-estar e saúde. E o que é doença? Também com base na OMS, doença é um conjunto de sinais e sintomas que afetam o bem-estar do paciente. Da mesma forma, seja ele mental, físico, social ou espiritual. Não é especificamente a presença de enfermidade. Uma doença pode estar vinculada ao ambiente em que a pessoa vive, que lhe desencadeia o desconforto, que lhe tira o equilíbrio, dentro desse conceito, desse processo de bem-estar. Já o processo saúde e doença é uma expressão que é muito usada na nossa área e ela faz referência a tudo que envolve a saúde e a doença do indivíduo, da população, e vai considerar que as duas estão interligadas e são consequência de mesmos fatores. Então, uma boa alimentação contribui para o equilíbrio e manutenção saudável da pessoa, assim como um déficit alimentar vai contribuir para o desequilíbrio e uma alteração maléfica para esse mesmo ser humano. Não é? Então, é um círculo vicioso, é algo contínuo, com base na realidade de vida de cada um. E quais são os determinantes para esse processo? De acordo com a Lei Orgânica 8080 de 1990, o que define os determinantes para a saúde, os condicionantes para a saúde, são a alimentação, porque a alimentação ela cura, ela previne, ela recupera. A moradia, porque é uma necessidade básica para o ser humano, a moradia, uma moradia digna, que lhe acomode, que lhe proteja. O saneamento básico, que é essencial, como nós vimos na primeira aula. Nós falamos da questão das doenças transmitidas pela ausência de higiene. Aí nós falamos de cólera, nós falamos de leptospirose, nós falamos de dengue também. E até mesmo a Covid-19, por ser o déficit, o déficit de autocuidado. Então, o saneamento básico é um determinante no processo de saúde e doença, tanto para a melhora quanto para o desenvolvimento de doenças. O meio ambiente, o ambiente que a pessoa vive, se é um ambiente sadio ou se é um ambiente salubre, as questões de higiene ambiental, também a poluição sonora e poluição ambiental. O trabalho, porque é necessário que a pessoa se mantenha, se sustente, que a pessoa tenha a sua mente também ativa. A renda, porque é necessário que a pessoa ela supra as suas necessidades básicas e também as suas necessidades mentais e emocionais. A educação, pois faz parte da formação do ser, do desenvolvimento do ser. O transporte, porque é necessidade. Hoje nós já não somos nômades, nós já não andamos quilômetros atrás de comida, mas nós nos deslocamos para o trabalho, para a escola, para visitar os amigos. E o lazer e acesso aos serviços e bens essenciais, porque o ser humano precisa de momentos de lazer que tragam a sua alma, que tragam a sua mente paz, conforto, para aliviar o estresse, para descansar. Gente, tudo isso faz parte da saúde.
Todos nós sabemos que a pessoa que tem uma alimentação rica em sódio, que é o sal, ele é mais propenso a desenvolver hipertensão arterial sistêmica, por exemplo. E a hipertensão, ela é um fator desencadeador para várias doenças graves, várias doenças como o AVC, o infarto agudo do miocárdio, doenças incapacitantes também. Então, nós sabemos que a obesidade, que também pode ser em decorrência de uma má alimentação, uma alimentação rica em gordura, rica em carboidratos, uma vida sedentária, ela vai colaborar também, ela vai corroborar também para que a pessoa venha a desenvolver diabetes mellitus, venha a desenvolver também hipertensão arterial, venha a desenvolver outros problemas de saúde correlacionados a essas doenças, problemas renais, problemas de circulação, a questão do ganho de peso vai trazer também um sedentarismo maior, o acometimento maior de doenças vinculadas ao fígado, colesterol e coisas assim. Então, tudo isso é determinante do processo de saúde e doença da pessoa. E os fatores que influenciam isso? De acordo com Berling e Bretas, o que eles dizem, que a constatação, o que eles chegaram à conclusão é que o processo saúde, doença e adoecimento, ele vai ocorrer de maneira desigual entre os indivíduos, as classes e os povos, recebendo influência direta do local que os seres ocupam na sociedade. Ou seja, gente, infelizmente, as condições sociais de vida vão influenciar no adoecer e no se curar. Infelizmente, pessoas que têm maior dificuldade de acesso a manobras de higiene serão mais acometidas de doenças infectocontagiosas, de infecções intestinais, assim, por exemplo. E pessoas que têm uma cultura maior acesso à informação, uma melhor qualidade de vida financeira, provavelmente terão a melhor incorrência de doenças desse tipo, bem como maior facilidade de se recuperar. Ou seja, o indivíduo, ele é vítima e ele também é fruto do meio aonde ele vive, inclusive em questão da saúde. E o que é saúde e doença, especificamente? Não são estados ou condições, mas são conceitos de vida, que estão sujeitos a uma avaliação, a mudança. Então, assim, antigamente se entendia doença como ausência de saúde e saúde como ausência de doença. No entanto, nós conhecemos hoje que não é só isso. O indivíduo, ele necessita estar completo, ele necessita estar equilibrado para que ele tenha saúde, mesmo que ele tenha uma enfermidade. Ele tendo saúde, qualidade de vida e tendo enfermidade, ele não é doente. E o que é higiene, gente? Um conjunto de medidas educativas preventivas. Então, a higiene ela vai prevenir doenças, prolongar a vida, promover saúde física, saúde mental, bem-estar, vai proporcionar um bom desenvolvimento físico, principalmente na primeira infância. Quando começamos no neonato, o recém-nascido. A asepsia, antisepsia, que vai fazer com que o coto umbilical umifique, e ele seque e solte do corpo de forma perfeita, é um cuidado de higiene. O primeiro banho do RN, que vai fazer toda a asepsia, tirar o que tem de resquícios placentários, os resquícios do parto, o vernix que envolve a maioria das crianças. É necessário que a criança fique com aquele vernix as primeiras horas, depois ele tem que ser retirado para prevenir o risco de infecção. Um paciente acamado, para prevenir o risco de lesões, de infecções, ele necessita do cuidado do banho. Então, a higiene, ela é essencial. E o objetivo dessas medidas educativas é preparar a pessoa para a sociedade, é tornar a pessoa capaz e esclarecida para cuidar de si próprio e proteger ao outro com os seus cuidados. Aí nós chamamos o cuidar de si próprio, nós chamamos de autocuidado. Inclusive, na nossa área, existe um problema chamado déficit de autocuidado. É um problema de saúde, é um desequilíbrio na saúde, que é quando a pessoa não consegue manter o seu próprio asseio, o seu próprio cuidado. E profilaxia, São um conjunto de técnicas, de métodos que visam evitar
a doença ou a incapacidade e prolongar a vida. Um meio de profilaxia que nós iremos estudar mais à frente, que é importantíssimo, é a vacinação. Por quê, gente? A profilaxia, ela visa proteger a comunidade. Ela visa proteger em amplo aspecto, né? Diferente da higiene, que o autocuidado é só para mim mesmo. Ou eu cuido dos meus filhos, eu cuido da minha casa, eu higienizo a minha casa, eu higienizo os alimentos antes de preparar. Já a profilaxia, eu vacino uma comunidade para evitar que pessoas desenvolvam e transmitam uma doença. E, pelo incrível que pareça, a principal medida de higiene também de profilaxia é a lavagem das mãos com frequência. Para nós, profissionais de saúde, a primeira coisa a aprender é como lavar as mãos. Ah, eu sei lavar as mãos, eu lavo as mãos desde que nasci. Não, nós não sabemos lavar as mãos, porque nós temos que lavar os dedos, as unhas, o punho, a palma, o dorso. Nós primeiro temos que umedecer as mãos para depois colocar o sabão. Gente, eu enquanto profissional, quando vejo um outro profissional primeiro colocar sabão na mão para depois umedecer, eu morro 7 vezes. Então, de início, o que nós não podemos esquecer, a higienização correta das mãos. Primeiro você umedece, primeiro você molha as mãos, depois você aplica o sabão. Inclusive, água e sabão vai ser usada em muitas coisas para evitar infecções. Foi assim que a nossa precursora, Florence Nightingale, protegeu e salvou a vida de vários soldados. Por quê? Ela percebeu que os soldados estavam morrendo, né? Morriam muito, principalmente à noite. E ela observou o local onde os soldados estavam. E a primeira ação de Florence foi abrir as janelas, limpar o ambiente, ofertar água limpa para consumo e para banho. Então, caiu o número de infecção e, claro, consecutivamente, reduziu o número de mortos. Então, como que é o primeiro passo para a lavagem das mãos? Umedecer as mãos. O segundo passo, aplicar o sabão. Então, nós vamos lavar as palmas, depois, entre os dedos de cada mão, depois nós vamos esfregar o dorso, que é as costas. Consecutivamente, nós vamos lavar os polegares, né? Depois, nós vamos lavar o centro das mãos e os punhos, o comprimento do braço também. Terminei de ensaboar tudo, eu vou enxaguar e eu não vou encostar na torneira, porque eu acabei de lavar a minha mão. O ideal é que sejam torneiras com sensores ou automáticas. Se for uma torneira manual, eu terminei de enxaguar a minha mão, pego o papel, seco as minhas mãos e com o papel é que eu vou fechar a torneira. Porque se eu encostar ali novamente, eu contaminei o que eu acabei de higienizar. Então, primeiro água, depois o sabão, esfrega as palmas, entre os dedos, o dorso, o polegar, o centro, o punho, os braços e enxáguo. E quando for fechar a torneira, eu não encosto na torneira. Eu seco as minhas mãos e com o papel que eu sequei as mãos, eu fecho a torneira. E quais os momentos em que eu vou higienizar as mãos? Antes de ter contato com o paciente, eu preciso higienizar as minhas mãos. Antes de realizar qualquer procedimento asséptico, eu preciso higienizar as mãos. Após a exposição a fluidos corporais, sangue, urina, fezes, eu tenho que lavar as mãos. Após qualquer tipo de contato com o meu paciente, eu tenho que lavar as mãos. E após o contato com as áreas próximas ao paciente, eu tenho que lavar as mãos. Por que tanto lavar as mãos? Quando você lava as suas mãos antes de chegar perto do seu paciente, você não leva contaminação. Quando você lava as suas mãos antes de realizar o procedimento, você não leva contaminação do material que você manuseou e estava exposto. Quando você lava as mãos depois de tocar em fluidos, você não traz uma colônia de bactéria ou uma contaminação, uma sujidade de um ambiente para outro. E após tudo isso, por que lavar as mãos? Porque quando eu saio de um paciente e vou para o outro, se eu lavar as mãos antes, eu não estou levando uma infecção diferente.
Entenderam, gente? O porquê que é tão importante lavar as mãos e o porquê de cada momento? Se ficou alguma dúvida, nós vamos debater daqui a pouco. Podem ficar tranquilas. O uso do álcool gel. Gente, álcool gel não substitui a lavagem das mãos. Muito pelo contrário. Se nós nos atentarmos à maior quantidade de lavagem de mãos, a probabilidade de infecção e transmissão de doenças é menor. Nada limpa melhor do que água e sabão, tá? Mas usa-se o álcool gel porque é um antisséptico. Você vai aplicar o produto na palma da sua mão, espalhar com as duas mãos. E o gel deve ser aplicado em toda a superfície das mãos e dos dedos e deve se deixar secar. O álcool gel, ao contrário da lavagem das mãos, você não seca a mão após usar o álcool gel. Você deve deixar secar sozinho. E algo que eu achei muito interessante aqui para nossa região, a prevenção do coronavírus no meio rural, gente. Olha que legal. A lavagem das mãos, manter o ambiente bem ventilado, quando for tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca. Os agricultores não devem compartilhar a cabine das máquinas, que são espaços pequenos e fechados. Os caminhoneiros também não devem compartilhar. E quando chegar aos lugares para fazer as entregas, ficar na cabine esperando o atendimento para evitar contato com outras pessoas. Evitar aglomeração. Não compartilhar os talheres, os copos, né? Coisas de uso pessoal. No campo, as máquinas e os equipamentos devem ser higienizados com álcool 70 ou com desinfetante comum, tá? E, claro, se organizar para evitar aglomerações, mantendo a distância também. Olha só que legal. Então, isso se adequa aqui para nossa região também. Certinho, galerinha? Dúvidas? Chame lá no chat que eu estou esperando por vocês.